Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Café com Torá. Hoje nós vamos entrar no segundo capítulo de Hilchot De'oth e continuaremos a falar sobre desenvolvimento pessoal. A halachá de número 1 diz assim: aqueles que estão fisicamente enfermos, o amargo tem gosto doce e o doce tem gosto amargo. Alguns dos enfermos até mesmo desejam e anseiam por coisas que não são apropriadas para comer, tais como terra e carvão, e detestam alimentos saudáveis, tais como pão ou carne, tudo dependendo de quão grave é a enfermidade. Semelhantemente, aqueles que estão moralmente enfermos desejam e amam traços ruins de personalidade, odeiam o caminho bom e têm preguiça de segui-lo. Dependendo de quão enfermos estiverem, acham tudo excessivamente pesado. É dito sobre pessoas em situação semelhante: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso em Isaías 5:20. Acerca deles é dito: os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Isso em Mishlê, Provérbios 2:13. Qual é o remédio para os que estão moralmente enfermos? Devem ir até os sábios, pois eles são os curadores de almas. Eles os curarão, ensinando-os sobre como adquirir os traços adequados de personalidade até que retornem ao bom caminho. Acerca daqueles que reconhecem que têm traços ruins de personalidade e não vão aos sábios para se curarem, é dito: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso em Mishlê, Provérbios 1:7. Meu comentário: Rambam Maimônides era médico, por isso utiliza esse exemplo daqueles que estavam enfermos e que queriam se alimentar de coisas que fariam mal ou de coisas que sequer eram consideradas comida, ao invés de desejarem coisas boas que poderiam ser utilizadas para a sua cura. E ele compara isso a pessoas que estão moralmente enfermas, ou seja, estão muito distantes do bom caminho, do caminho mediano e moderado, que é a expectativa que o Eterno tem para o nosso padrão de comportamento de acordo com a Torá. O que ele diz é que essas pessoas muitas vezes nem mesmo têm consciência de que elas têm problemas com os seus traços de personalidade. Em dados momentos, essas pessoas podem achar que a maneira como elas são é boa, está tudo bem, ou pior ainda, podem achar que a maneira ideal de se agir é justamente em cima de um desvio de personalidade. Portanto, é muito perigoso que nós confiemos única e exclusivamente no nosso sentimento de moral, na nossa consciência, no nosso padrão de conduta. Afinal, a expectativa do Eterno para nós não é a mesma coisa que os valores da sociedade ou do grupo no qual estamos inseridos. E se esse grupo também estiver enfermo? E se tudo aquilo que ele transmite para nós é contaminado por essa enfermidade moral de se estar distante dos valores da Torá? Daí a grande importância de ter um bom conhecimento da Torá, para que nós possamos olhar e dizer: não, é essa a expectativa que o Eterno tem com relação ao meu agir. É isso e não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho como ideal. Ou seja, o ideal que nós temos, a nossa referência para se o nosso padrão de comportamento, nossos traços de personalidade estão bons ou ruins, é o que está na Torá, é o que a gente encontra nas Escrituras. Quando nós temos dificuldade de perceber se os nossos traços de personalidade são bons ou ruins, ele recomenda que nós busquemos pessoas sábias, pessoas instruídas na Torá, pessoas com maior
tempo de estudo, de prática da Torá, que possam nos ajudar. Da mesma maneira que também, se você já identificou um determinado traço de personalidade que precisa ser trabalhado, é importante buscar também uma pessoa que tenha sabedoria para te ajudar a trabalhar aquele traço em particular. Então isso não se refere somente para o nosso espiritual, mas também para coisas mais corriqueiras. Por exemplo, se eu identifico que eu tenho um distúrbio alimentar, eu devo buscar, por exemplo, a ajuda de um nutricionista. Ou se é algo que eu não tenho controle, se está vindo do meu emocional, eu devo buscar ajuda psicológica. E na dúvida se o meu caminho está adequado, está reto segundo a Torá, devemos buscar sim a orientação de uma pessoa mais sábia, de uma pessoa que possa nos ajudar a compreender qual é a expectativa que a Torá tem de nós e passar recomendações sobre como devemos agir. Algumas dessas recomendações o próprio Rambam Maimônides vai dar tanto neste capítulo quanto nos próximos. E vamos então analisar também essas recomendações uma a uma aqui no Café com Torá. Até amanhã, se o Eterno nos permitir, e um ótimo dia para você.